Olá, sétimo ano. Cá estamos para mais uma semana, mais uma aula. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá, né? Nossa última aula antes da prova, se eu não me engano, né? Então, vamos nos aplicar aí, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. E vamos continuar a nossa matéria aí do capítulo 5, certo? Deixa só eu começar aqui a apresentação. Estamos continuando com a matéria que já vimos, que é a matéria das reformas religiosas, né? A gente já conversou sobre a gente ter ali, né, um momento de transformações na Europa. Você estava tendo novas chegadas de novos conhecimentos ali por conta das navegações, do contato com os muçulmanos, o crescimento das cidades, né, pensamento humanista, prensa de Gutenberg, todas essas coisas ali que estavam fazendo diferença, fazendo as pessoas repensarem as coisas, né, mudanças culturais, e a igreja que dominava a cultura durante ali toda a Idade Média e também esse início de Idade Moderna, agora com essas transformações estava ficando mais difícil, né? E ela estava, digamos assim, perdendo poder, né? A ideia de que as pessoas podiam discordar da igreja em algumas coisas e questionar, foi crescendo, né? E aí surgiram alguns caras que a princípio não queriam criar novas igrejas, né? Como Martin Lutero, João Calvino, só que eles acabaram sendo perseguidos pela Igreja Católica, não desistiram do que eles acreditavam, do que eles defendiam, que nem outras pessoas antes deles tinham desistido ou tinham sido pegas, simplesmente mortas, presas, etc. E aí aquilo ali acabou virando novas religiões, né? A gente já falou especificamente sobre o que cada uma dizia, não vamos voltar nisso. Mas aí, então, agora é a hora que a gente vai ver o que a Igreja Católica fez, né? Em resposta a isso, a Igreja ela organizou um movimento ali chamado de Contra-Reforma. Contra-Reforma, dividindo aqui o nome, já dá para a gente entender que é um movimento contra o que a reforma estava fazendo. Então, era justamente para voltar atrás e para decidir e tentar impedir que a igreja continuasse perdendo fiéis e perdendo poder e perdendo países ali para essas novas religiões que surgiam, né? Então, a gente tem reavaliação de alguns dos procedimentos da Igreja Católica. Eles, de fato, ali, eles viram que tinha coisas que eles estavam fazendo erradas e que algumas das críticas faziam sentido, né? Se não todas, mas eles com certeza acharam que eram só algumas. E aí eles, de fato, falaram ali para os padres, né, tomarem um pouco de decência, né, e prestar atenção no que eles estavam fazendo, porque tantos estavam fazendo coisas erradas, né? Então teve um combate aos padres que casavam e aos padres que juntavam riqueza, venda de indulgência, né? Trocou, as indulgências continuaram existindo, mas agora elas teriam que ser dadas de fato pela pessoa fazer alguma coisa de boa ou de fiel. Não era mais uma questão de dinheiro, não dava mais para você comprar, né? Os sacramentos, que são os momentos rituais ali mais importantes da igreja, né, como batismo, eucaristia, matrimônio, eles tiveram as regras certinhas, explicando como é que eles iam funcionar a partir dali. Os dogmas da igreja, né, a palavra dogmas a gente já falou, se não me engano, porém, vou retomar aqui, porque é muito importante. Dogmas são aqueles fundamentos básicos ali do que uma igreja acredita, do que uma religião acredita, aquelas coisas que para a religião, você não pode negar, você não pode discordar, porque se você discordar, você não está sendo um bom fiel daquela religião, você não está crendo na verdade ali, né, entre aspas, que aquela igreja defende. Então, para a Igreja Católica, eles costumavam chamar as pessoas que discordavam disso de hereges, né? Eram pessoas que praticavam a heresia. Então, era uma coisa perseguida durante todo esse tempo que a Igreja teve muito poder aí. E agora que a reforma protestante estava mudando as coisas, a heresia passou a ser mais perseguida ainda. Vamos ver os detalhes disso, né?
E a igreja reafirmou vários dos dogmas dela, né? Ela não voltou atrás em questões assim centrais da fé, tipo a questão da salvação ali, que o Lutero falou que você se salvava pela fé, o Calvino falou que você se salvava pela predestinação divina, e a Igreja Católica acreditava que era o rolê todo ali da fé, mas também de você ter bons atos, seguir a igreja, ser fiel, né, participar dos sacramentos, etc. A igreja continuou decidindo que apenas os clérigos da religião poderiam, né, e tudo isso, né, a maior parte disso, eles decidiram ali no Concílio de Trento, que foi... Concílio era toda vez que você tinha ali a maioria daqueles religiosos da igreja, os bispos, os importantes, né, se juntarem para discutir assuntos centrais ali da igreja, né? Então, o Concílio de Trento é o momento no qual eles discutiram isso. Eles também decidiram optar ali pela criação da Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa, era um grupo ali dentro da igreja, responsável por defender todos esses princípios ali que eles estavam deixando claros no papel, como é que deveria ser e etc. E eles também, né, tinham uma função importante ali que é da catequese, que era de chegar nas pessoas ensinando como é que faz, né? Até hoje em dia você tem essa catequese na Igreja Católica, né? Normalmente é feita com as crianças para ensinar ali as coisas que aquela religião acredita. Parte da lógica da igreja é que quem estava questionando ali, sendo um herege, quem estava ali abandonando a Igreja Católica fazia isso porque não tinha uma boa formação, porque não tinha entendido aquelas verdades supostas, né, que a Igreja defendia. Então, fazer um esforço ali pela catequese para que os ritos todos se tornassem atraentes e as pessoas entendessem mais como é que eles aconteciam. Isso foi um esforço que a igreja começou a fazer naquele momento, justamente para que essas pessoas não fossem perdidas ali pela igreja, né? Para que elas não seguissem outra parada. E aí tem o aspecto mais polêmico e possivelmente mais importante de todos ali, né? Que a Contra-Reforma levou à Inquisição. O que era a Inquisição? Era um órgão específico, né? O nome oficial era Tribunal do Santo Ofício, mas a maioria das pessoas chama de Inquisição direta, né? Que ele ia combater as heresias, que já falamos, né? São as discordâncias, e o paganismo. O que é o paganismo? É participar das religiões pagãs, que eram as religiões ali, aquelas religiões ali do povo, não muito organizadas. Hoje em dia existe mais ou menos o costume de chamar elas de crendices, né, de superstições, porém essas palavras são ruins, né, são ofensivas. Na verdade, eram religiosidades, espiritualidades ali mais livres, mas sem uma organização ali central que nem a igreja tem, né? Que o povo tinha ali de culto à natureza, de entender ali sobre as ervas, ou então religiões mais organizadas ali do passado, né? A gente tem, por exemplo, os cultos greco-romanos, os cultos germânicos. Então, greco-romano, esses todos que a gente conhece hoje, né? De, sei lá, Zeus, Poseidon, Hera, Afrodite, Ares, Hades. Essa crença greco-romana, por exemplo, era um tipo de paganismo, um de várias, né? E a igreja condenava isso tudo. Ela dizia que eram cultos a seres malignos ou simplesmente enganações, né? As práticas da astrologia, essa que a gente tem até hoje em dia, né? Dos signos, a alquimia, que a gente falou no outro capítulo ali do humanismo, né? Que era o precursor ali da ciência, quando os caras tentavam transformar os materiais de uma coisa para outra, né? Fabricar o ouro, fabricar a pedra filosofal que faria as pessoas viverem para sempre, né? Tudo isso ali estava sendo considerado como paganismo
e junto das heresias era uma coisa muito perseguida. E a gente tinha principalmente os países muito católicos ali, os países no qual a reforma não tinha chegado, a reforma protestante, né, não tinha chegado, a contra-reforma foi mais forte porque a igreja queria garantir que aqueles lugares iam ficar marcadamente católicos, né, e ela não ia perder aqueles lugares. Então, esses lugares também tinham muitos caras chamados de cristãos novos, que eram caras judeus ou islâmicos, né, participantes da religião judaica ou do muçulmanismo, né, islamismo, que tinham se convertido à Igreja Católica, seja por motivo cultural, político, ou seja por questão de fé mesmo. Esses caras eram chamados de cristãos novos, eles eram tratados com um certo preconceito, já antes da Inquisição surgir, né? Mas depois que a Inquisição surgiu, aí que eles começaram a ser considerados como suspeitos mesmo. A ideia era sempre de que, não, nós somos um país católico, e aí esses caras, eles moram aqui, e eles se converteram só para ficar de boas. Mas, na verdade, por trás dos panos, no interior da casa deles, onde ninguém pode ver, eles ainda são judeus, eles ainda são islâmicos, então existia essa desconfiança, né? E aí esses caras eram perseguidos. E, enfim, seja por ser cristão novo, ou pagão, ou herege, ou seja lá o que seja, as pessoas eram condenadas sem muito critério, porque na época não tinha, né, um sistema jurídico que nem hoje em dia, nem hoje em dia é 100%, né, mas já é melhor que o da época. Então as coisas eram muito baseadas no achismo, você tinha umas lógicas doidas lá, de como eles achavam que os demônios funcionavam, ou que o paganismo funcionava. Enfim, tinham vários preconceitos envolvidos, desconhecimentos, a questão não era bem comprovada, né? E como o medo da igreja era muito grande de perder lugar para essas coisas, ela punia uma galera de forma injusta e de forma completamente arbitrária. E a gente tinha punições que iam desde o mais básico, né? Que era você ser condenado ali diante do povo e a galera te excluir socialmente ali, porque considerava você um pecador e tal, ou seja, o caso mais terrível de todos, né, que é ser torturado para voltar atrás, né, do que estava dizendo e ser queimado, né, vivo na fogueira, que costumava ser a parada final, né, o chamado auto de fé, era uma execução pública para dar medo nos outros que estão vendo, né? Ou então para animar os outros que estão vendo, porque tem gente que é carniceira, né? Gosta de ver os outros morrerem. E, e também tinha uma ideia de que o fogo purificava, que a pessoa, que era a última chance da pessoa ir para o céu, ela ser queimada na fogueira. Enfim, tinha umas ideias muito loucas e coisas horríveis eram feitas com as pessoas. E mesmo no caso em que, de fato, a pessoa era uma herege, ela estava discordando ali, ou então ela era pagã, também era o direito da pessoa, sabe? As pessoas deveriam ser respeitadas pela qualquer coisa que elas acreditassem e nunca morrer ou ser torturadas ou presas ou qualquer coisa do tipo pelo que elas acreditavam, né? Só que ali, naquela época, acontecia porque a sociedade era mais bruta, né? Naquela época e naquele lugar, e a igreja tinha poder demais, né? Então existia ali uma. Infelizmente, quando as pessoas têm muito poder, elas acabam fazendo coisas bizarras. E as mulheres, elas eram muito mais punidas pela Inquisição do que os homens. Por quê? Para começo de conversa, né, no paganismo, as mulheres, várias das espiritualidades pagãs colocavam as mulheres num lugar muito importante ali, de serem sacerdotisas, ou então curandeiras, ou existia essa ideia de que elas estavam ligadas à natureza, por conta ali do ciclo da menstruação, que tem a ver com as luas, né? Tem a ver com a passagem do tempo, né? Do mês. Então era marcado pela lua, pelas fases da lua. Então essa característica foi considerada sagrada ali pela maior parte do paganismo, e a igreja não gostou, porque ela combatia o paganismo, né? Então ela acabou jogando a desconfiança para cima das mulheres.
Além disso, era uma época que você estava começando a criar muito essa ideia de hoje em dia de que a família é pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. E cada casinha tem que ter um pai, uma mãe e um filho. Um pai, a mãe e um filho. E eles queriam obrigar as mulheres a serem aquela esposa que vai ficar em casa, que só vai cuidar das tarefas domésticas, etc. Esse machismo todo que já existia antes, porém que nessa época é quando ele fica mais e mais forte. A sociedade estava muito se organizando dessa forma. E a igreja era parte desse esforço, né? Então tinha muitas mulheres que eram importantes ali porque elas faziam curas usando ervas e plantas e etc. Existiam mulheres que faziam comida ali para uma galera, né? Cozinheiros. Existiam mulheres que eram parteiras, né? E, enfim, eram posições centrais ali dentro da sociedade que agora a igreja estava começando a jogar desconfiança sobre essas mulheres, né? A mortalidade infantil na época era muito grande, porque não tinha ciência, não tinha medicina direito, então as pessoas simplesmente não sabiam como salvar as crianças, né? A alimentação das pessoas era horrível, tinha muitas doenças que as pessoas não entendiam como é que funcionavam, enfim, tudo isso matava, né? Crianças e matava gente no geral, e aí se a pessoa morria porque era uma doença que simplesmente não existia vacina na época, ou porque não existia o remédio na época, ou seja lá o que fosse. E aí a curandeira tentava fazer o que fosse ali com uma erva qualquer que ela achava que podia dar certo, aí não dava certo, porque de fato não é daquele jeito que trata o negócio, né? Mas era a melhor tentativa que você poderia ter. E aí, pronto, a culpa é da curandeira, foi ela que matou, era um ritual que ela estava fazendo. Então, essas desconfianças todas que a igreja estava tendo da sociedade, elas se projetaram, né? Elas caíram principalmente em cima das mulheres, como a gente já viu na aula passada com o lance lá do Henrique VIII, né? Naquela época, tudo se colocava a culpa na mulher. Até hoje em dia se faz isso muito, porque a sociedade ainda é muito machista, mas naquela época, então, era pior ainda. E outra coisa importante que a gente está vendo aqui nesse quadrinho é que a perseguição também foi feita pelos protestantes. Ficou muito marcado a Igreja Católica fazendo essa perseguição, porque, de fato, a Inquisição foi uma parada grande ali na época, matou muita gente, prendeu muita gente, e, enfim, ela era absurda em vários motivos, né? Porém, os protestantes em certos lugares eles eram perseguidos, em outros lugares, nos quais eles eram mais fortes, eram eles que perseguiam. Então a gente não pode entrar numa lógica também de que a igreja era corrupta, a reforma protestante foi 100% boa, porque ela criou religiões que toleravam tudo e eram maravilhosas e reviram aquela corrupção que eram os protestantes, e aí os protestantes nunca erraram, tudo maravilhoso. Não é assim também, né? A Igreja Católica fez mais perseguição por motivos de que ela criou um órgão específico para isso, que era a Inquisição. E também porque ela era a igreja mais forte. Porém, nos países que você tinha os protestantes, você também tinha perseguição. O próprio Lutero, que foi perseguido pela Igreja Católica, e aí fugiu, e aí tipo se juntou em certas regiões ali da Alemanha com nobres para resistir, teve guerra contra a Igreja para ele ficar livre dessa perseguição e poder exercer a religião que ele defendia. Depois desse rolê todo, ele perseguiu pessoas que faziam diferente do que acreditava, sabe? E a gente tem documento assim dele mandando matar os caras que faziam aquelas revoltas camponesas inspiradas nele mesmo, que a gente viu na aula passada, né? Perseguindo os anabatistas, perseguindo uma galera que pensasse diferente ali do luteranismo, como o Lutero pensou. Então, talvez seja até uma incoerência dele, né? Na Inglaterra, que o Henrique VIII criou a igreja própria, né? Teve uma galera que ainda queria seguir a igreja católica, foram perseguidos, né? E as perseguições de bruxarias em todos esses lugares. Nos Estados Unidos, especificamente, que foram um país criado ali por calvinistas, principalmente, a gente teve grandes acusações de bruxaria, tortura dessas mulheres, né? O famoso caso ali das bruxas de Salem é um caso
marcante, né, que teve um tribunal ali que teve várias mulheres condenadas e que depois se descobriu que os rolês ali que elas estavam sendo acusadas não tinha nada a ver com elas. Então, vários e vários lugares ali com protestantes também tiveram perseguição. E aí, na arte, esse aspecto todo ali da sociedade da época, de estar se questionando em relação a várias coisas, vão aparecer nesse gênero aqui, que é o chamado barroco. A arte barroca, ela tinha como características principais exagero, detalhes, sensação de movimento, profundidade, expressões marcantes e a oposição do claro e do escuro. A oposição ali dos vários sentimentos conflitantes que você vai ter, que na fotografia, né, eles se revelam por você ter uma área mais iluminada, que é uns reflexos fortes aqui na cara, né, das pessoas. Essa imagem aqui, né, o fundo escurésimo, mas o rosto das pessoas super iluminado, né, então tem esse contraste muito claro ali entre o que está claro e o que está escuro, né, essa imagem aqui é uma pintura, mas parece uma fotografia de tão cheia de detalhes que ela né, é maravilhosa. E por que todas essas discussões? Porque era um momento que a sociedade, a arte, ela sempre acaba expondo o que está acontecendo naquela sociedade, né? Você tem uma sociedade no qual a religião era muito importante, mas a razão também estava se tornando muito importante conforme o humanismo e o renascimento se criavam, né? E a igreja tentava fazer muito forte o poder dela aparecer. Lembramos que ela financiava muitas das artes, né? Então, a arquitetura, por exemplo, as igrejas eram as principais obras de arquitetura que você tinha, junto dos palácios dos nobres, né? Então, esses dois lados ali estavam aparecendo. E os artistas, eles também se desdobravam entre as duas coisas. Eles sentiam que, né, que tem um quê ali de... Eles queriam viver os sentimentos, as paixões, né, e todas essas coisas. Então, a expressividade das artes marca isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda existia essa pressão e uma vontade das pessoas de se destinarem às coisas, né, de Deus e etc. Né? A arquitetura assim interna, a gente costuma ver muito, muito, muito detalhe, assim, tipo, olha essa parede, sabe? Não tem um cantinho vazio sem detalhe. Você tem muitas coisas rebuscadas, né? Nas igrejas e nos palácios ali dos nobres era ouro direto usado para fazer ornamentos. É uma coisa que chega a ser uma poluição visual. Eu não acho muito bonito, não, mas que demonstra poder, né? Que era um objetivo ali, né? Então, com isso nós vamos para o nosso exercício aqui do livro, né? Por favor, pausem aí e façam os nossos exercícios aqui dessas páginas que se chamam 334, 335, ok? Pausou aí em 3, 2, 1, foi. E agora voltou, 3, 2, 1, 1, 2, 3, e vamos para as nossas atividades. Um texto aqui, né, da igreja que criou Index Librorum Prohibitorium, que era uma lista de livros ali que eram considerados errados, hereges, imorais, pagãos, qualquer coisa ali dessas que a igreja discordasse, mas que eram ali de filósofos e escritores e cientistas sensacionais que estavam, na verdade, falando coisas incríveis, mas esses caras foram perseguidos por aquilo ali. E também tinha alguns livros que eles não eram tão importantes, às vezes era um livro cômico, um livro para diversão mesmo, mas que de alguma forma a igreja discordava, né? Então você tinha perseguição. Qual é o tema principal do texto? A lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Em que período o Index Librorum Prohibitorium vigorou? Entre 1559 e 1966. Que tipo de livro costumava fazer parte da lista? Os livros com conteúdos considerados imorais e contrários ao ponto de vista da doutrina católica, de acordo com o texto, que poderia acontecer com os leitores que não seguissem as recomendações do Index Librorum Prohibitorium.
Os leitores que não seguissem as recomendações do Index Librorum Prohibitorium corriam o risco de ser acusados de heresia e julgados pelos tribunais da Inquisição. Aí aqui embaixo é pesquisa, né, e questão de opinião, não precisamos ver isso. Aqui do lado, a Inquisição era o órgão da Igreja Católica responsável por combater heresias. A Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica às críticas. O estilo artístico é conhecido como barroco, era caracterizado por exageros, detalhes. No século XVI, a Reforma Protestante foi responsável pela criação de novas religiões, e a prensa de Gutenberg contribuiu para que a produção de livros se tornasse mais rápida e econômica. Aqui do lado temos alguns tipos móveis ali da prensa, né? Fazer ela funcionar, ok? E aí acabamos o nosso capítulo. Antes de acabarmos a nossa aula, vamos para a folhinha de exercícios. E aí, exercício 19, história. Complete a frase. A Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja às críticas feitas pela Reforma Protestante. Suas medidas incluíram a continuidade da concessão de indulgências, porém sem que continuassem a ser vendidas, a criação da Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, e o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição. Eu nem sei se eu falei errado agora há pouco, mas a Inquisição ela não foi inventada nesse momento, tá? Ela já existia antes, mas ela era pequena e desimportante, e naquele momento ela virou a Inquisição que a gente pensa, né? O Tribunal do Santo Ofício que a gente pensa, essa coisa grandona e importante e ruim ali, né, para a sociedade, porque tirava o direito das pessoas de acreditar no que quisessem e criava riscos para elas. A Igreja Católica perseguiu muitas pessoas com a Inquisição, mas nos países em que o protestantismo era mais forte havia liberdade religiosa. Essa afirmação está certa ou errada? Errada. Por quê? Porque apesar da Igreja ter praticado uma perseguição maior, devido a seu maior alcance e a criação de um órgão específico para isso, a Inquisição, muitos países que adotaram religiões protestantes também foram território de intolerância. Foi o caso da Alemanha, né, que o Lutero perseguia ali uma galera, ou os Estados Unidos, que estabeleceram tribunais para perseguir mulheres, né, fora ali dos padrões de gênero. Porque, na prática, as mulheres que eram acusadas de bruxas eram as mulheres que não faziam o que a igreja estava tentando defender ali, que era ficar em casa cuidando de filho o dia inteiro. E ser submissa ao marido, e etc, etc. Né? As mulheres que tentassem ali viver outras coisas, trabalhar, ser importante ali nas suas sociedades, tipo, não que as mães não sejam importantes, né? Mas ser lideranças ali nas suas comunidades, nada disso poderia, acabava virando ali uma bruxa, né? Claro, foi uma tensão, né, entre a igreja tentar fazer essa perseguição e as comunidades que já estavam acostumadas com essas mulheres aceitarem ou não aceitarem a igreja perseguir, fossem na mesma onda ali ou privilegiassem suas mulheres, né? Era uma briguinha política ali, digamos. A Inquisição afetou igualmente homens e mulheres? Não. As mulheres foram muito mais perseguidas, pois os preconceitos dos cristãos na época colocaram várias funções sociais exercidas por elas, como parteiras, curandeiras e cozinheiras, sob suspeita de bruxaria. Várias tradições pagãs também cultuavam as mulheres como sagradas, o que foi coibido. Coibido é quando você persegue alguma coisa para tentar fazer ela desaparecer, né? Então essa ideia foi coibida. E as acusações de heresia, apostasia, paganismo e bruxaria eram frequentemente realizadas contra mulheres que não se adequassem aos ideais machistas que se queria impor à época. Ok? Então, tanto hoje quanto naquela época, uma mulher que foge ali do padrão que a sociedade quer acaba sofrendo certos preconceitos, só que na época ali era muito pior, porque era muito mais comum a mulher ser presa ou morta ou humilhada publicamente ou qualquer coisa do tipo por fazer essas coisas, né? Hoje em dia, graças a Deus, e é interessante falar graças a Deus, né? Porque a igreja era parte do problema, era uma parte enorme do problema. Graças a Deus, a gente melhorou um pouco nisso e vamos desejar que melhoremos total, e que o machismo acabe. Voltando aqui para terminar a nossa apresentação,
A aula está aqui terminada, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui conosco nesse tempo, né? Espero que a aula tenha servido para vocês, tenha sido legal. E a gente se vê aí semana que vem com a prova. Espero que todos façam uma ótima prova, né? Obrigado pela atenção. Até semana que vem. Boa prova.